Glória a Deus. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, com muita alegria que estamos aqui nesta manhã para aprender com o Senhor mais uma vez, porque estamos na casa de Deus para ouvir a sua voz e aprender a sua boa vontade. Quero agradecer mais uma vez o pastor Coutinho pela recepção que nos dá, como também toda a sua família. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Nosso irmão, eu acho que eu conheci o irmão Maicon quando ele me conhecia, através de Eliseu. E quando ele chegou aqui, eu falei: pastor, eu conheço esse irmão aí, pastor. Você falou que eu reconheço ele de algum lugar, não sei de onde. Foi através de Eliseu e eu conheci o nosso irmão Maicon. Conheci assim, só pelo Face. Nosso irmão Sandoval, lá de perto, certamente tivemos a festividade de jogos com o Mário. Deus abençoe todos também que nos acompanham e que Deus queira mais uma vez falar conosco nesta manhã. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 7. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor nesta manhã. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Por gentileza, todos quantos forem encontrando, vão se colocando de pé. Glória a Deus. Não é referência à palavra, porque eu acredito que nem todas as vezes que você vai ler a Bíblia em sua casa, você vai ler em pé. Mas como é um costume nosso, vamos ler o texto da palavra de Deus, Lucas 7, versículo 13, que diz assim: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Meus irmãos, vamos recitar todos juntos esse texto, vamos lá? E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Por gentileza, feche sua Bíblia, coloque no banco e não sente a Bíblia, nós vamos orar. Meu Deus que está no céu, mais uma vez esta manhã, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Ó Deus todo-poderoso, Deus grande, alto, sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Deus, nesta manhã, Senhor, queira neutralizar toda a força do mal, todo o principado, toda a potestade, toda a força do mal dos lugares celestiais, Senhor, que seja repreendido agora no poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Toda dispensação que seja neutralizada para a glória do teu nome, mas que toda mente seja levada cativa, Senhor, ao entendimento da tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, queira preencher todo este lugar pela tua presença e que o teu resplendor da tua glória, Senhor, possa se manifestar em cada vida nesta manhã. Seja conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos aceitar, meus irmãos. Glória a Deus. O tema da festividade é: vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Meus irmãos, o texto ora lido, o texto em apreço, vai nos falar a história de uma mulher viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus, ele após finalizar uma das suas evangelizações, ele decidiu ir até a cidade de Naim. E quando ele vai com a grande multidão e os seus discípulos à cidade de Naim, o texto é bem claro quando diz que da cidade ia saindo outra grande multidão. Esta multidão que estava saindo da cidade de Naim era muito choro e pranto, porque iriam enterrar o único filho de uma mulher que era viúva, não tinha mais o seu marido, e até agora o seu único filho tinha falecido. Quem sabe como era de costume, esta mulher, acredito eu que ela não tinha condições de fazer isso, mas o costume da época era contratar carpideiras, eram mulheres de lamentações, mulheres que eram contratadas para chorar quando alguém falecia. Quem tinha condições financeiras não contratava só as mulheres da lamentação, não, contratava também alguém para tocar uma flauta
fazia-se o velório. Quem sabe esta mulher não teve condições de fazer isso, e se tivesse, provavelmente ela iria fazer. Agora chega a hora dela enterrar o seu único filho, mas na verdade esta mulher não estava, ou ela não iria enterrar apenas o seu filho, ela estaria enterrando toda a sua história juntamente com seu filho, até porque ela não ia ter mais descendentes, ela não ia ter mais ninguém que pudesse dar seguimento à história da sua família. Quando ela está enterrando, quando o seu filho morre, não é apenas o seu filho, é uma expectativa de um futuro melhor que acaba de morrer. É um sonho que iria prosseguir, que acaba de morrer. É a história da sua família que estava sendo enterrada, porque ela não tinha mais marido, e até o seu único filho agora estava morrendo. Ela tinha morrido. E o texto diz que ela vinha lamentando e chorando. O texto ao qual nós lemos, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ela, ele sentiu uma íntima compaixão pelaquela mulher. No original, compaixão é sentir o que o outro está sentindo, é ter a capacidade de reagir como o outro está reagindo. As lágrimas daquela mulher foi algo tão intenso que comoveu o coração de Jesus. Aquela mulher, ela estava entendendo que ela tinha perdido tudo, ela tinha entendido que agora acabou tudo. Só que, porém, quem estava vindo no caminho? Jesus. Jesus já estava vindo no caminho. E quando Jesus avista aquela mulher, ele logo olha para aquela mulher e diz assim: não chores, não chores. Todas as pessoas, quem sabe, estavam acompanhando aquele caixão, acompanhando aquele enterro, quem sabe não entendiam o que ela estava falando. O filho da mulher está morta. Este homem chega agora, não sabe da história, não sabe o que aconteceu, não sabe o que esta mulher tem passado, que não tem mais marido, e agora o seu único filho está sendo enterrado, e esse homem está dizendo: não chore. Quando Jesus diz assim, não chore, é porque ele sabe o que ele vai fazer. Quando ele disse não chores, é porque ele sabe que vai mudar. Ele estava dizendo não chores para aquela mulher, porque ele iria mudar o quadro daquela mulher. As pessoas não entendiam. Aquela mulher estava perdendo tudo, ela enterrou tudo, ela estava enterrando tudo. O tema da festividade é vivifica-me, ó Senhor. Vivificar no original é ressuscitar, ou tornar a reviver, tornar-se a vida, algo que morreu. Isto é reviver, tornar-se a vida, ressuscitar. Todos os sonhos daquela mulher já estavam mortos. Todos o futuro que aquela mulher tinha já tinha totalmente acabado. O interessante, eu não estava entendendo desde ontem à noite, quando Deus deu aquela palavra e a palavra terminou, Deus parece que passou a tesourinha. Eu não estava entendendo, mas Deus, ele é poderoso, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o final. O tema desta festividade não foi escolhido aleatoriamente, não foi escolhido por acaso, não, é porque Deus quer ressuscitar vidas aqui neste lugar. Deus quer ressuscitar pessoas aqui neste lugar que já morreram como pregador espiritualmente, já não tem mais vidas diante de Deus. Quando eu pregava ontem, eu lhe disse que até o pressado momento Sansão acreditava que Deus ainda era com ele. Só que o texto diz assim: mas ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Olha o que é que diz o texto: ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Tem pessoas que perdem a presença dele e pensam que ainda tem. Tem pessoas que perdem a presença dele e pensam que ainda é a mesma coisa. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus marcou essa festividade para trazer uma realidade ao teu coração que você precisa reviver.
Se não tem mais o Espírito. Deus de glória. O texto diz assim: não entristeçais o Espírito que habita em vós, porque o mesmo tem ciúmes. As pessoas, eu acho que imaginam que pode fazer o que quiserem, pode falar o que quiserem, e Deus vai estar sempre do seu lado. Você está enganado. Você está enganado. Quantas pessoas têm conseguido estar na igreja? Quantas pessoas têm conseguido participar do culto, mas sem vida? Deus tremendo. Aleluia. Sem o relacionamento com Ele. É hoje que Deus vai tratar da tua vida. É hoje que Deus vai colocar as coisas no lugar certo. É hoje que Deus vai te fazer reconhecer uma realidade que você ainda não viu. Deixa eu lhe falar uma coisa para você entender. A Bíblia diz que Davi, o salmista Davi, ele cometeu um homicídio e um adultério. Após isso, ele camuflou tudo, escondeu, foi assim, escondeu tudo, deixou tudo quietinho, mandou matar até quem sabia, mandou matar Urias, colocando na frente da guarda da guerra para morrer logo, porque poderia descobrir. Mas tudo ficou bem. Aparentemente tudo ficou bem. Davi prosseguiu no seu reinado tranquilo. Quem sabe ele pensou assim: não teve efeito nenhum. Quem sabe ele pensou assim: não mudou nada em minha vida. Eu ainda estou bem, eu ainda sou rei. Eu peguei, mas ainda Deus está comigo. O tempo passa. Deus levanta o profeta Natan e vai até a sua casa. Deus sempre dá o tempo do arrependimento. Deus sempre dá o tempo de você reconhecer onde você errou, para Ele te perdoar e te ajudar. Mas Davi não. Ele entendeu. Tudo está bem. Eu já fiz, o tempo já passou, não surtiu efeito nenhum. Deus ainda está comigo. O tempo passa. Deus levanta Natan e vai até a sua casa. Quando o profeta Natan chega na casa de Davi, ele diz assim: rei, eu tenho algo para te contar. Ele diz: pode contar, Natan. Olha, rei, o reino, um homem rico e um homem pobre. O homem rico, rei, tinha várias cordeiras, tinha de tudo na sua mão, nada lhe faltava. Contrapartida, tinha um homem pobre também, perto da casa deste homem rico, que tinha apenas uma única cordeirinha, e esta bebia do seu copo, dormia no seu regaço, e ele a amava. E houve viajantes na casa deste homem rico, rei. E quando o viajante veio, em vez deste homem rico pegar uma das suas cordeirinhas e matar e dar de alimentar o viajante, não. Sabe o que foi que ele fez, rei? Ele pegou a única cordeirinha que aquele homem tinha, matou e deu de comer ao viajante. O texto é bem taxativo, que diz que a ira de Davi se acendeu. Davi ficou enfurecido e disse assim: este homem é digno de morte. Aonde aconteceu isso, este homem tem que morrer. E ainda ele terá que retribuir quadruplicadamente aquilo que ele fez ao homem pobre. É tão fácil quando as pessoas veem o pecado com os seus olhos. Olhando na ótica humana é tão fácil, parece algo simples. Aí o profeta olhou para Davi e disse assim: rei, tu és este homem. O rei não entendeu nada, era quase 9 meses passado. E ele disse assim: tu és este homem. É você mesmo.
Você tinha várias mulheres que poderia ter tomado para si, mas não pegou. Pegou a única mulher que Urias tinha, tomou para si e ainda o matou. O rei ficou espantado. Por que, pregador, ele ficou espantado? Porque agora Deus não estava fazendo ele ver o pecado na perspectiva humana. Ele estava agora olhando o seu pecado como Deus estava vendo o seu pecado. Ele passou a ver uma realidade que ele não via. Louvado seja o É que lindo da batalha. As pessoas estão acostumadas a fazer o que querem e ver com a sua visão, com a sua perspectiva. É normal. Deus até agora não falou nada. Eu posso fazer. Nada disso, você está enganado. Deus está vendo e Ele marcou esse trabalho para tratar da tua vida hoje. Agora o que é que ficou na massa? Você vai conseguir prosseguir até quando? Você vai sustentar isso até que dia? Ei, a fora, assume que me raça. Você vai conseguir viver de aparência até quando? Quando tudo está mal e a aparência dizendo que está bem. Você vai conseguir segurar esta fantasia até que dia? Porque Deus hoje se revela para ti e te diz: muda hoje, porque eu quero te dar vitória. Você vai levantar a sua mão para adorar a esse Deus que trata do seu povo. Quantas pessoas têm conseguido segurar o pecado por tanto tempo? Não tem mais vida espiritual, não tem mais graça, não tem mais nada. Morreu e consegue prosseguir aparentemente como tudo está bem. Até quando você vai conseguir levar isto? Até quando você vai aceitar essa situação de miséria? Até quando você vai conseguir viver sem a presença de Deus? Sem reconhecer que precisa da sua presença? Sem reconhecer que está faltando algo? Porque ninguém, deixa eu lhe dizer isso, ninguém consegue viver bem sem a sua presença. Não. Consegue até levar, consegue até ir. O interessante do texto que nós estamos pregando, não esqueça, Jesus, ele sentiu íntima compaixão pelaquela mulher, porque o seu filho estava. Se você soubesse a compaixão que Jesus está tendo da tua vida nesta manhã, se você soubesse a compaixão que Ele está tendo de você, olhando para a tua situação e vendo o teu estado, porque na verdade o homem vê o que está por fora, mas Deus que examina, que esquadrilha o coração, sabe como você chegou aqui nesta manhã. Eu não conheço, quem sabe o pastor também não, os obreiros como o ministerial também não. Mas lá no Salmo 139 diz assim: Senhor, eu sei que Tu me sondas e que Tu me conheces. Tu conheces o meu aceitar e o meu levantar, e de longe Tu conheces os meus pensamentos. E ainda que não haja palavra em meus lábios, eu sei que tudo o Senhor conhece. Para onde fugirei do Teu Espírito? Porque se fizer a minha casa na lua, aí o Senhor está. Se fizer a minha casa na profundeza do mar, os Teus olhos vão me contemplar. E ainda se eu morar nas trevas, ao redor de mim será luz. Para onde você vai fugir do Espírito de Deus? Para onde você vai conseguir fugir da presença do Espírito de Deus que te conhece e que sabe como você está? Aleluia! Deus está tratando de vida
tocar naquilo que estava morto em você, para trazer vida novamente. Vida espiritual, vida nos teus projetos que morreram, vida nos teus propósitos que faleceram no decorrer do caminho. E quem sabe você já estava conduzido para enterrar, pensando que não tinha mais condições, mas eu quero te dizer que Jesus interpôs no caminho, e esse enterro não vai prosseguir, essa situação não vai prosseguir. Ele está colocando um ponto final nessa situação hoje, para te dar vitória. Quando você acredita nisso aqui nessa manhã, você pode dar um prato de glória a Deus. Mas pregador, já tem muito tempo eu nessa situação. Será que tem jeito ainda? Tem sim. Tem sim. Deus está te dizendo que nem tudo está perdido. Só bota um ponto final quando Deus coloca. E se Ele não colocou um ponto final, porque a história ainda vai prosseguir. Jesus estava dizendo com aquela mulher: a tua história não vai acabar. A tua história não vai acabar. Você vai continuar escrevendo a história. Seu filho não vai morrer, você vai prosseguir na história. Deus está te dizendo que a tua situação não vai acabar desse jeito. Ele está preparando algo melhor para a tua vida. Situação extrema em Ezequiel, Deus leva o profeta a um vale de ossos secos no Movidão e lhe pergunta: porventura esses ossos poderão reviver? Porventura tem jeito ainda para esses ossos? O profeta aí viu a situação tão difícil que disse assim: tu sabes. Tu sabes, Senhor. A situação era muito feia na sua visão. E o profeta disse assim: tu sabes. E Deus disse: pode sim viver. Não importa a situação, pode ressuscitar mais uma vez. Não importa o tempo que esteja morto. Porque o texto diz assim: que os ossos estavam sequíssimos. Na sua visão já tinha muito tempo daquele jeito. Os ossos estavam sequíssimos. Era muito tempo, muitos anos daquela situação. E Deus disse assim: profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos secos para que ele possa receber vida. Profetiza sobre eles. O texto diz que o profeta começa a profetizar sobre os ossos. E os ossos começam a se juntar, ossos secos. Ouvir a palavra do Senhor. A primeira coisa na minha concepção que se montou, o primeiro órgão da carne de ossos que se montou, na minha concepção foi o ouvido. Porque teria que ouvir a palavra de Deus. E um dos menores ossos está localizado no ouvido. Mas teve que se montar rapidamente, porque houve uma determinação do céu. Ossos secos ouviam a palavra de Deus. E automaticamente todos aqueles ossos se juntaram, osso com seu osso. Deus estava dizendo: eu estou botando tudo no lugar. Eu estou organizando tudo novamente. Aquilo que estava fora de lugar, eu vou botar na linha. Ele fora não pare de adorar a eles. Nada me adora. Cada osso juntou ao seu osso. Mas e agora? Não tinha pele, não tinha carne. E Deus disse: profetiza de novo. E ele continuou profetizando. E o texto diz agora que veio carne e veio pele sobre os ossos secos. Mas agora está corpos no chão inanimados, sem vida, mortos. E Deus disse assim: clama o Espírito. E o Espírito vai soprar sobre esses ossos secos. Só fica osso seco até o vento do Espírito soprar. Só fica algo morto dentro de você até o Espírito soprar. Porque a partir do momento que ele sopra, não tem lugar para nada morto. Deus traz vida,
bicho. Por quê? Porque fogo gosta de vento. Quanto mais vento, mais o fogo prega. Lava sumideira, show da bacana na massaia. Sabe por quê? O fogo apagou. Porque o vento parou de soprar. Você saiu da posição onde o vento soprava. Você saiu da posição que o vento soprava. Você saiu da posição que Deus te colocou. O Espírito de Deus está me dizendo que a presença saiu, o vento parou de soprar, porque você saiu da posição que Deus te colocou. Você saiu do lugar que Deus tinha te colocado. Deus está te trazendo hoje. Deus está te trazendo hoje para a posição certa. Deus está te colocando na roda do vento. Deus está te colocando na posição onde o vento vai soprar. Por gentileza, isto aqui é um ato profético. Levante a sua mão. Fique com a sua mão levantada. Fique com a sua mão levantada. Deus me disse isso nesta manhã. Pessoas saindo da posição do vento, na posição que ele tinha colocado, e o vento parou de soprar. Mas a presença de Deus está invadindo este lugar mais uma vez, e ela vai te encontrar nesta manhã. A presença de Deus vai te encontrar nesta manhã. Não importa onde você for, fique com a mão levantada. Receba agora em nome de Jesus essa graça. Receba agora em nome de Jesus a graça que Deus está derramando neste lugar. Receba agora. Receba agora em nome de Jesus. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Eu peço a você que se coloque de pé. Se coloque de pé. Ele está trazendo vida. Ele está trazendo vida hoje. Ele está trazendo vida. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Jesus disse assim: as palavras que eu vos disse. Olha o que Jesus disse: as palavras que eu vos disse é espírito e vida. Eu quero toda essa juventude aqui na frente agora. Toda a juventude aqui na frente. Deus tem que fazer um mover aqui hoje muito forte. Ele vai fazer. Na bacana, na machuca, na machuca. Eita Jeová. Quando a nossa irmã Daniela Mendes se aproxima, você vem aqui na frente, eu vou orar pela tua vida. Deus vai mudar essa situação hoje. Hoje você não sai mais daqui assim desse jeito não. Hoje mais não. Hoje essa história muda. Eita glória. Ô filha, levanta a mão em você mesmo. Deus está te entregando algo novo hoje. Algo que ficou no meio do caminho. Ele está trazendo vida a isto novamente hoje. Na bandeira, ele está me dizendo que é o que você colocou na bandeira.
nesta manhã, isto aqui está uma maravilha de Deus. Aleluia, não pare de orar nesta manhã. Pode soltar, meu filho. Espírito Santo de Deus, cada pessoa que está aqui dentro, Espírito, visite o seu coração agora, Senhor. Eu não sei, mas a tua palavra que foi ministrada, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e vai até a divisão da alma e do Espírito, entre juntas e medula. Invade esse coração agora, Espírito de Deus. Invade esse coração agora, Espírito de Deus, e traz vida. Aquele que não tem mais vida espiritual, vai trazendo vida agora, Senhor. Vai restaurando, Senhor, agora esse coração quebrantado. Vai tocando, Deus. Sozinho estou, o meu barco aderiu.
saia aqui ainda. Ninguém que está aqui na frente saia. Ele não vai te deixar desistir. Segure na mão da pessoa que está do seu lado, você que está aqui na frente, você aí no fundo, estenda a sua mão para cá. Deus ainda está trabalhando em corações aqui. Isso aqui hoje vai ser completo, não vai ficar nada pela metade.